Bom, a gente teve uma reunião agora com o presidente Lula para passar um pouco a pauta dessa semana na Câmara e no Senado, antes da viagem do presidente. Reforçamos que no Senado nós devemos concluir esta semana a votação da MP do Mais Médicos, concluindo a recriação de todos os programas sociais estabelecidos como prioridade do governo, ou seja, mais uma prioridade estabelecida pelo governo sendo concluída a votação. Está marcado já provavelmente para a votação amanhã, dia 20, a recriação da MP do Mais Médicos, e com um ambiente favorável a manter o texto já aprovado na Câmara, que foi exatamente o texto acordado com o governo. Também na pauta do Senado está agendada a sabatina do nome indicado para o STF, também com um ambiente muito positivo. Então passei ao presidente Lula esse ambiente positivo no Senado, não só com senadores que já compõem a base do governo, mas o nome do indicado pelo presidente sendo muito bem recebido também por senadores e senadoras de partidos que fazem parte da oposição. Ou seja, o ambiente que nós temos de expectativa no Senado é que, mais uma vez, os senadores e senadoras separem muito claramente, se dediquem a analisar a qualidade jurídica, a competência jurídica e os compromissos com a institucionalidade, com a Constituição, que vêm sido reafirmados pelo indicado Dr. Cristiano Zanin. Então, um ambiente muito positivo para isso. Também é prioridade absoluta do governo, no Senado, acompanharmos a expectativa da votação do marco fiscal ainda essa semana. Como quero reforçar, temos conseguido construir uma proposta de marco fiscal que muito bem calibrada, mostrando um equilíbrio da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Então, a expectativa também positiva para que possamos concluir a votação no Senado do marco fiscal ainda esta semana. Passamos também um pouco a pauta da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, a partir dessa semana, o PL de urgência e emergência do CARF passa a trancar a pauta. Então, vamos trabalhar aí para buscar a aprovação, tanto do PL, que está em regime de urgência, da escola integral. Quero agradecer o trabalho que está sendo feito pelo relator Mendonça Filho, que é um deputado que sempre se afirmou de oposição ao governo, vem fazendo um trabalho muito integrado com o Ministério da Educação. Então, expectativa positiva em relação ao relatório que pode ser apresentado pelo deputado Mendonça Filho, como também uma expectativa positiva de aprovação do PL de urgência, em regime de urgência, do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, concluindo a votação na Câmara dos programas sociais prioritários estabelecidos para esse semestre. Terceiro ponto, passei para o presidente, o início nessa semana das convocações dos depoimentos na CPMI, do golpe, do terrorismo, dia 8 de janeiro. Começa na prática o plano de trabalho apresentado pela senadora Elisiane, que demarca claramente que os atos terroristas do dia 8 de janeiro começaram a ser planejados logo depois da eleição. Então, nessa semana vai ser ouvido o ex-diretor da PRF, responsável por vários atos irregulares logo depois da eleição, que as apurações que vêm sendo feitas tanto pelo Judiciário quanto pela Polícia Federal vêm reafirmando isso. Todo o planejamento que vinha sendo feito de instabilidade no país, de desestabilizar, de não respeitar o resultado democrático das eleições, teve uma das figuras-chave, o ex-diretor da PRF. Então, a primeira convocação, primeiro que vai ser ouvido, como também aquele agente responsável pela bomba, pela tentativa de um atentado com bomba no aeroporto de Brasília, ainda em dezembro. Ou seja, a CPMI, como sempre tinha dito, ela ia colocar, enterrar aquela teoria terraplanista de que as principais vítimas dos atos terroristas do dia 8 de janeiro eram os responsáveis por ele. Nós vamos começar essa semana ouvindo todos aqueles que foram responsáveis pelo planejamento, pela organização e mobilização dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que começa esse planejamento logo depois das eleições. Aliás, como já afirmei, a operação da Polícia Federal na semana passada,
né, e as informações absurdas, né, as informações alarmantes que vêm das operações da Polícia Federal, das apurações que estão sendo feitas pelo Judiciário, mostram que dentro do Palácio do Planalto, no governo Bolsonaro, existia uma organização criminosa contra a democracia, que planejou desde depois das eleições um golpe nesse país que foi evitado pela força das instituições, pela articulação política do presidente Lula, pela capacidade de liderar, a partir do dia 8 de janeiro, uma frente ampla pela democracia, pela capacidade de conseguir, junto ao Congresso Nacional, aprovação em 48 horas depois do dia 8 de janeiro, aprovar a intervenção federal, ou seja, conseguimos estancar um golpe que estava sendo planejado desde o dia das eleições, depois do resultado eleitoral. Então, a CPMI nessa semana começa o seu trabalho e acreditamos que vai contribuir para o trabalho da Polícia Federal e para o trabalho também do Judiciário de apuração dos responsáveis pelo financiamento, pela mobilização e pela organização dos atos terroristas do Rio de Janeiro. Fica cada vez mais claro, seja pelo trabalho da Polícia Federal, seja pelo trabalho do Judiciário e a própria CPMI, né, que não é uma CPMI do dia 8 de janeiro, é a CPMI do primeiro dia aonde começou a se organizar o golpe de Estado dos atentados terroristas, começaram logo depois das eleições. E essa semana vai ficar evidente tanto o papel e a responsabilidade do responsável pela Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro, né, que não bloqueou estradas, né, permitiu aquele bloqueio de estradas, a organização dos atos de instabilidade logo depois das eleições, quanto daqueles responsáveis por uma tentativa de ato terrorista da bomba, lá em dezembro ainda. Então, acredito que o trabalho da CPMI vai ter um papel importante também nessa semana. Conversamos também com o presidente Lula, ele viaja hoje, das reuniões que nós devemos fazer ao longo da semana com os líderes de vários partidos, sobretudo do União Brasil, para continuar conversando sobre um desejo já manifestado pelos líderes do União Brasil de reformulação dos ministérios, né, que hoje são indicados pela União Brasil, e esse tema, como eu disse, já está na pauta do governo, devemos tratar nos próximos dias. Eu quero ser justo aqui com o presidente Arthur Lira, da Câmara, porque eu tenho ouvido muitos comentários, imprensa, notícias, boatos, de que o presidente Arthur Lira teria feito um pedido, uma reivindicação para o governo, o presidente Lula, de ocupar o Ministério da Saúde. Eu quero ser justo com o presidente Arthur Lira, tanto para mim quanto ao presidente Lula. Em nenhum momento o presidente Arthur Lira reivindicou qualquer ministério, ocupar qualquer ministério do governo. Temos que ser justos em relação a isso. Também queremos posicionar claramente também que o presidente Lula, em nenhum momento, desde a montagem do seu governo, desde a escolha dos ministros e ministras, colocou o Ministério da Saúde como cota partidária de qualquer partido. Desde o começo, o presidente Lula tomou uma decisão sobre o Ministério da Saúde, sobretudo depois de toda a situação na pandemia, pela importância que tem o tema da saúde, de querer indicar para o Ministério da Saúde um quadro da saúde pública. E escolheu uma mulher, a primeira mulher que ocupa o Ministério da Saúde, escolheu a ex-presidente da Fiocruz por todo o papel que ela teve durante a pandemia. Então, em nenhum momento o presidente Lula colocou, desde o começo da montagem do seu governo, o Ministério da Saúde como cota de qualquer partido. E quero reforçar que o presidente Arthur Lira, em nenhum momento, seja para mim, ou seja o presidente Lula, em qualquer das conversas que teve, fez qualquer tipo de reivindicação ao Ministério da Saúde ou qualquer outro ministério do governo federal. Ministro, se ele não fez esses pedidos, ele chegou a fazer algum pedido para algum auxiliar ou fazer com que isso chegasse até vocês por intermediário? Em nenhum momento o presidente Arthur Lira reivindicou qualquer ministério, ainda mais o Ministério da Saúde, seja para mim, seja o presidente Lula. Ministro, tem rumores de que haveria hoje uma reunião do presidente Lula com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o senador Davi Alcolumbre. Há previsão dessa reunião? Não tem essa reunião. O presidente Lula se reúne regularmente com o presidente do Senado e o presidente da Câmara para discutir pauta, para discutir temas, mas não tem essa reunião marcada para o dia de hoje. E qual que é a previsão, ministro, para a reunião com as pessoas do União Brasil? Eu me reúno todo dia, né? Toda semana, inclusive na chegada dos líderes,
Vamos conversar ao longo dessa semana, tanto com o líder da Câmara, quanto o líder do Senado, quanto o presidente da União Brasil, para que a gente possa continuar a conversa sobre um desejo já manifestado pelo líder da Câmara, pelo líder do Senado, pelos líderes da União Brasil, de discutir os nomes que estão indicados hoje pelo União Brasil para o Ministério. É só o turismo ou comunicações? Não, o União Brasil fez uma discussão genérica sobre a necessidade de reformulação dos seus nomes. Nessas conversas vamos ter uma definição exatamente de que significa isso, qual o Ministério, qual o espaço em relação a isso. Tem previsão de data de votação do PL do CARF? O PL do CARF começa a trancar a pauta essa semana. À medida que ele tranca a pauta, começa a ter, inclusive, uma necessidade de votação o mais rápido possível. O relator ainda não apresentou seu relatório, então é fundamental a apresentação desse relatório. A partir da apresentação do relatório, vamos poder tratar da data de votação. Esse é um tema que é prioritário para o Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad vem conversando, inclusive com o presidente da Câmara, do Senado, sobre isso. O ministro Fernando Haddad fez questão, já quando foi encaminhada a MP do CARF, de receber no Ministério da Fazenda os líderes da Câmara, os líderes do Senado, vem tratando desse tema. Na medida que o relator possa apresentar o seu relatório, discutir isso com o ministro da Fazenda, com o Ministério da Fazenda, a gente vai poder caminhar o mais rápido possível a votação. Ministro, na substituição do Ministério do Turismo, especificamente, se essa for a decisão do governo, tem algum desejo dos senhores de que a ministra peça demissão para facilitar isso? Não existe absolutamente nada disso. É absolutamente natural que um partido que indicou nomes para o Ministério, 3 ministérios, possa em algum momento querer rediscutir essa composição. Então é absolutamente natural isso. Se de fato isso se concretizar, é absolutamente natural, isso faz parte da democracia, do debate político. Não existe qualquer pressão, inclusive sobre a ministra Daniela Carneiro, que na reunião dos ministérios apresentou o seu trabalho, apresentou na Câmara, no Senado na semana passada, tem atividades marcadas essa semana e a próxima semana, então não existe qualquer tipo de pressão em relação a isso. O que se fala é muito boato, tá certo? Mas tanto do presidente Lula quanto do ministro da Coordenação Política, não existe qualquer tipo de pressão, qualquer pedido para a ministra Daniela Carneiro. Ministro, sobre aqueles painéis de mapas de prestação de contas, sobre recebimento de deputados, dos ministérios, quando é que esses documentos vão começar a ser entregues ao governo? Não, primeiro que esses documentos são públicos, a agenda é pública dos ministros. A nossa expectativa, toda segunda-feira a gente reúne as assessorias parlamentares para discutir a pauta da semana. Então, a partir da reunião de hoje, nós cobraremos semanalmente às assessorias parlamentares que tragam os atendimentos feitos, as agendas feitas aos ministros e ministras, dos parlamentares, para que a gente possa ter esses dados com os líderes da Câmara, do Senado, líder do Congresso. Os líderes recebem muitos questionamentos, reclamações, pedidos de audiências. Então, uma das medidas que nós tomamos junto aos ministérios, foi decidido isso na reunião ministerial, que semanalmente esse quadro seja repassado para os líderes. Então, nosso papel aqui da SRI vai ser recolher esses dados e poder mostrar cada vez mais e discutir com os próprios ministros e ministras que esse é um governo que está aberto, respeita os parlamentares, quer estabelecer um diálogo o melhor possível com o Congresso Nacional e que é papel dos ministros e ministros do conjunto dos ministérios receber institucionalmente os parlamentares. A mesma coisa em relação às viagens dos estados também. A gente recebeu muitos questionamentos, reclamações, queremos reforçar isso. Vários ministros e ministros já vêm tendo essa atitude proativa, dialogar com os parlamentares. A gente quer que isso seja cada vez melhor para que a gente possa manter esse bom resultado de aprovação dos projetos prioritários do governo. Nós tínhamos o plano de 5 prioridades, essas 5 prioridades estão sendo cumpridas. Estão absolutamente sendo cumpridas. Queremos terminar aí o semestre com todas elas sendo cumpridas, ajudando o país a esse processo de recuperação econômica, um processo de retomada da credibilidade do país, segurança jurídica, econômica e também a retomada dos programas sociais. A ministra Esther estava no encontro, se sim se tratou a respeito de liberação de cargos que estão represados? Não, isso é um outro tema, que está discutindo outros temas, não tem nenhuma relação. A relação dos cargos, nós temos feito reuniões bilaterais com cada ministro, cada um dos órgãos, para que a gente compreenda, inclusive, às vezes tem algum problema técnico, às vezes é alguma questão administrativa, para que a gente possa compreender essa realidade
inclusive para que, eventualmente, né, você possa substituir o indicado, pensar num outro nome. Então, isso são reuniões bilaterais que nós temos feito.